Boa tarde, pessoal. Então vamos fazer a nossa aula virtual online hoje, né? Para terminar o assunto das fraturas de membro inferior, tá? Na última aula nós falamos sobre fraturas de tornozelo, lesões ligamentares de tornozelo. Então hoje nós vamos finalizar falando sobre algumas fraturas dos ossos do pé, algumas fraturas do pé, tá? Por que algumas? Porque nós temos 26 ossos no pé, né? Então, nós temos o calcâneo, nós temos o talos, nós temos o cuboide, nós temos o navicular, 3 cuneiformes, 5 metatarsianos, 5 falanges proximais, 5 falanges médias e 4 falanges distais. Então, são muitas fraturas, são muitos ossos, muitas fraturas, cada uma tem suas peculiaridades. Nós vamos falar sobre as principais, tá? O pé, assim como a mão, ele é um amontoado de pequenos ossos, né? Então eles se encaixam entre si como um arco romano se encaixa. Então a articulação entre um ossinho e outro a gente pode comparar analogamente com um arco romano, né? Que é uma estrutura da engenharia muito bem pensada, porque ela por si só se sustenta, né? Mas além disso, além do formato dos ossos no pé, o corpo humano tem uma gama de ligamentos muito resistentes, muito fortes, que mantêm esses ossos na sua posição, tá? São articulações que têm muito pouca mobilidade entre si, né? Mas elas são muito importantes para a arquitetura do pé, para a biomecânica da marcha, etc. Tá? Então aqui é um desenho, né, uma figura de um arco romano, e aqui é um desenho anatômico do pé, né? Tá? Nós vamos começar de trás para frente, né? Que na verdade é de proximal para distal. Nós vamos começar falando sobre as fraturas do tarso, são as fraturas do calcâneo em si, né? As fraturas do tarso, elas nem sempre são visíveis na radiografia, então elas podem passar despercebidas com uma frequência considerável. Então a gente tem que tomar muito cuidado na avaliação do paciente, tem que saber o mecanismo de trauma, como acontecem essas fraturas, tem que saber investigar, avaliar a parte clínica, valorizar os sintomas clínicos, nunca, jamais deixar de examinar um paciente para não ter perigo de deixar passar uma fratura, né? Tá? Sobretudo valorizar os sintomas e, quando for necessário, utilizar da propedêutica armada que a gente tem, dos recursos terapêuticos complementares, como nesse caso aqui a tomografia, né? Tá? Aqui são alguns exemplos para vocês de algumas fraturas. Então vejam, ó, isso aqui é uma fratura do navicular, o talos ele está aqui, quebrou o navicular no meio, né? A mesma fratura aqui olhando no perfil, aqui um pós-operatório, então só para exemplificar para vocês e como fica mais fácil utilizar a tomografia para a gente confirmar o diagnóstico da fratura, porque se são 26 ossos, eu posso achar que uma fratura sem desvio possam ser 2 ossos se eu não tenho uma intimidade com a anatomia. Então a tomografia ela pode nos ajudar bastante, né? Tá? Um pouquinho mais distal, um pouquinho mais para frente, nós temos as fraturas do metatarso, né? Essas sim, elas são muito comuns, né? Elas são muito comuns. Nós vimos lá na aula de entorse de tornozelo que elas estão frequentemente associadas com o entorse de tornozelo. Então, um praticante de futebol, de esporte, etc., uma pessoa que esteja caminhando faz um entorse de tornozelo e daí ele sofre um entorse, e esse entorse tem como consequência a fratura do tornozelo por um trauma indireto, torsional, como a gente viu lá na aula passada, né? Então, existe aqui uma particularidade que são as fraturas por fadiga, as fraturas por estresse, sobretudo na fratura do colo do segundo metatarsiano, é a mais frequente no pé, e a fratura da base do quinto metatarsiano, que também é o mesmo local onde acontece a fratura do metatarso em decorrência do entorse de tornozelo. A fratura por estresse é uma microfratura que ela vem acontecendo, e chega um momento que ela rompe completamente, tá? Essa fratura por fadiga ela é muito comum em corredores, em pessoas que correm. Cada vez mais tem pessoas que estão correndo, praticando exercício, etc. Corredores de longas distâncias, tá? E ela não
ela se manifesta da seguinte forma, com dor. O paciente tem dor, ele não tem histórico de trauma, ele tem dor durante a corrida, melhora com repouso, e essa dor ela persiste, para de correr, melhora a dor, ele vai num outro momento correr novamente, ele tem dor de novo, e assim vai, fica nesse vai e vem. Muitas vezes o diagnóstico é retardado, e quando a gente faz o diagnóstico, na verdade, a gente não vê o traço de fratura em si, mas a gente já vê o calo ósseo envolvendo o local onde tem aquela fratura, né? Tá? A fratura por estresse foi a fratura que o Neymar teve. Ó, essa aqui é a radiografia do Neymar, isso está na internet, né? Tá aqui, ele fez uma fratura por fadiga, por estresse aqui na base do quinto metatarsiano. Então notem, nós vamos ver no slide adiante, que o local dessa fratura ele é diferente do local onde a fratura por avulsão do ligamento, do tendão que acontece no entorse do tornozelo, a avulsão desse ligamento acontece aqui, né? A fratura acontece mais proximal. Então isso aqui não é uma fratura por avulsão, ou é uma fratura por um trauma direto, um chute, uma pancada, um acidente, enfim, ou ela é uma fratura por fadiga que completou-se, né? Então a fratura por fadiga ela acontece nesta região aqui, né? E nunca aqui na apófise, a pontinha que a gente chama de apófise. Então é essa apófise que sofre a fratura pelo entorse de tornozelo, que nós não vamos aprofundar hoje, porque nós falamos na aula passada, né? Tá lá gravado para vocês revisarem. Tá? Então vejam só, o histórico do Neymar é o seguinte: sofreu entorse de tornozelo, não tem nada a ver com a fratura que ele teve no quinto metatarsiano em 2018. Tá? E ficou um bom tempo afastado, e depois ela sofreu uma nova fratura. Na verdade era a mesma fratura que acabou exigindo que ele se submetesse a uma cirurgia, né? Tá? Porque ela tem essa particularidade, tá? Como repetindo, mais comum no segundo metatarsiano, dor que piora com a atividade física, né? Muitas precisam de cirurgia porque elas não consolidam, elas evoluem para pseudoartrose, né? Tá? Elas têm uma consolidação lenta, uma alta taxa de recorrência, tá? E na imensa maioria vezes não tem sintomas agudos, ela vai ter sintoma agudo quando ela termina de quebrar, né? Tá? Então aqui são as regiões do quinto metatarsiano. A região 1, a zona 1, é a zona onde acontece a fratura pelo entorse de tornozelo, uma inversão súbita, né? O entorse de tornozelo, aí acontece uma tração pela aponeurose plantar, ou isso agora é uma celeuma aí da ortopedia. A gente sempre falou que era o tendão do ligamento fibular curto, que sai lá da fíbula, lá da parte proximal da perna, desce, passa por trás do maléolo lateral e se agarra aqui nessa região. Então a gente sempre acreditou que foi isso. Ultimamente, e assim, ultimamente falando, nos últimos 10 anos estão dizendo que é por essa banda lateral de uma aponeurose que faz a fratura. Não interessa, o que interessa é que se foi João ou se foi Damião, interessa é que acontece a fratura no entorse de tornozelo. É isso que vocês têm que saber, né? Tá? Isso que vocês precisam saber, né? A fratura da zona 2 aqui, essa aqui é a fratura clássica de Jones. Jones fratura de Jones é uma fratura típica dessa região da zona 2, a gente chama de fratura de Jones verdadeira, tá? E ela não acontece pelo entorse, ela acontece por um trauma direto, por uma pancada, por um chute, por um acidente de moto, etc, né? Então ela não tem o entorse de tornozelo envolvido no seu mecanismo. Ela também tem um índice de consolidação ruim, muitas precisam de cirurgia, mesmo não tendo desvio, porque elas têm uma evolução para a pseudoartrose. Tá? Aqui no início, vou voltar ao slide aqui, ó. Eu esqueci de falar para vocês. Nós temos várias articulações aqui. Chopard é uma articulação, Lisfranc é a outra do tornozelo, né? Então a articulação de Chopard é a articulação entre o tarso e entre os ossos do tarso em si, né? Entre o calcâneo e o cuboide, entre o talo e o navicular, tá? Tem uma outra articulação aqui que é entre o navicular e as três cunhas, os três cuneiformes, tá? Que não tem nome. Então essa aqui é a articulação de Chopard, tá? E essa aqui é a articulação de Lisfranc. Lisfranc foi um cirurgião francês, tá? Nos livros mais antigos de história da medicina, etc., fala-se bastante do Lisfranc, né?
Naquela época eles eram cirurgiões, eles operavam barriga, operavam pé, operavam cabeça, tudo. Né? Então essa aqui é a articulação de Lisfranc, porque foi ele que descreveu o ligamento de Lisfranc, que é um ligamento que sai aqui do primeiro metatarsiano para a segunda cunha, o ligamento transverso que tem aqui, né? Tá? Então essa aqui é a articulação de Lisfranc. Tá? E aí nós vamos falar sobre a fratura de Lisfranc, que é uma fratura que acontece ao nível daquela articulação. Tá? Ela não é uma fratura muito comum, mas ela exige tratamento cirúrgico, tem uma certa complexidade, tem uma certa gravidade, né? Ela é rara, 0,2% das fraturas, mas vejam só, 20% passam despercebida. Então, se eu sei que ela existe, se eu sei que ela passa despercebida, toda vez que eu atender um paciente que tem um histórico de trauma no pé, com as características que nós vamos ver a seguir, nós vamos prestar mais atenção nessa articulação aqui, né? Tá? Aqui está o ligamento de Lisfranc. Eu falei errado para vocês, vou corrigir agora aqui. Eu estava em dúvida, achei que eu tivesse falado errado de fato. Eu disse que o ligamento era entre o primeiro meta e a segunda cunha. É o contrário. Ele é entre o segundo meta e a primeira cunha. Tá aqui, ó. Então eu vou corrigir para vocês. Está ali o ligamento de Lisfranc. Tá? É um ligamento que prende bem essa articulação ali, né? Tá? Ela acontece em dois mecanismos, e aí a gente consegue identificar esses mecanismos na anamnese do paciente. Ou por um trauma direto, um paciente que sofreu um esmagamento, caiu um peso em cima, um peso pesado de metal, de concreto, etc. Né? Normalmente tem associação com lesão de partes moles, não lesão cortante, não lesão cruenta, mas um esmagamento. Tá? O pacientes que sofreram uma colisão frontal de carro e que o motorista, evidentemente, tem o pedal ali, então ele crava o pé direito no freio e o pedal ele vem em direção, faz um trauma direto no pé. Esse tipo de trauma ele está sendo cada vez menos frequente pela modernização dos carros, pelos elementos de segurança do carro. Hoje o pedal não desmonta e vem em direção ao motorista, ele fica lá, e o que se desmonta são os componentes internos lá dentro do cofre do motor, né? Que eles acabam absorvendo impacto, né? Mas antigamente era muito comum isso, e carros mais antigos, né? Ele ainda não dispõe desses dispositivos de segurança, né? Então é muito frequente o impacto pelo pedal, né? Tá? Ou um trauma indireto, que é o mais comum, na verdade, é um paciente que sofre uma carga axial com o pé em hiperflexão plantar. Tá ali, ó, a figurinha do lado, né? Tá? Esportistas, pessoas praticando esporte, e na nossa região aqui no sul do Brasil como um todo é relativamente comum pessoas andarem a cavalo, sofrem uma queda, o pé fica preso no estribo e faz um trauma torsional no pé e daí rompe os ligamentos e faz a fratura, né? Isso aqui é um exemplo que eu atendi há umas 2 semanas atrás, 2 semanas, não, acho que uma ou 2 semanas atrás, tá? De um paciente que estava, um trabalhador que estava fazendo instalação de fibra ótica aí na Avenida Brasil, em Cascavel, né? E ele estava lá na escada, lá em cima, e veio um ônibus e não se deu conta da escada e ignorou a escada, atropelou a escada, acabou derrubando ele lá de cima. Então ele caiu com o pé em flexão plantar, ele fez uma luxação exposta, isso aqui é uma luxação exposta da articulação tarso-falangiana do primeiro dedo, do hálux, né? Aqui é a articulação do joanete, fez uma luxação exposta e fez uma luxação fechada aqui no caso, da articulação de Lisfranc, tá aqui ó, com múltiplas fraturas, tem fraturas aqui nos colos dos das cabeças dos metatarsianos também, então um trauma muito grave para o pé, né? É uma região pequena do corpo com muita lesão, então é um risco muito grande de fazer uma síndrome compartimental, exige cirurgia, múltiplas fixações aqui, para tratar a fratura e tratar as luxações em si, né? Tá? Exame físico, o que a gente vai identificar? O paciente tem dor, tem dificuldade para carga, vai ter deformidade variável, vai ter edema do pé, né? Aí exame clínico inclui obrigatoriamente palpar todos os aspectos do pé, né? Tá? Existe um sinal que pode aparecer tardiamente, que é o sinal de Ross. Ross é um personagem lá do seriado Friends, não sei se vocês... não é da época de vocês, mas não sei se vocês conhecem, enfim. Essa equimose plantar aqui se chama sinal de Ross. Tá? E aí nós vamos avaliar as radiografias, né? Então, pro pé de uma maneira geral,
são 3 incidências que a gente faz o AP, e o AP ele mostra muito pouca coisa porque acaba tendo bastante sobreposição. Desculpe, o perfil ele mostra muito pouca coisa porque tem bastante sobreposição, tá? Mas ele tem utilidade, nós vamos ver adiante. Então o que a gente faz é um AP, um perfil, e complementa com a oblíqua, que seria o perfil do pé, né? E muitas vezes a gente utiliza uma radiografia contralateral para comparação, né? Aqui está uma radiografia AP e a gente não tem o perfil aqui, a gente tem um oblíquo, né? Então a gente consegue visualizar todos os ossos do pé ali, ó, tá vendo? Todos os ossos do pé. Calcâneo, cuboide, talo, navicular. As 3 cunhas eu não vejo elas muito bem aqui, mas eu vejo o cuneiforme lateral, o intermédio medial. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsiano, tá? A articulação de Lisfranc está aqui, vejam, tem muita sobreposição, a gente não consegue ver com nitidez. Mas como é que eu vou saber se ela tem uma luxação pequena? Aqui tem uma regra, a gente utiliza o alinhamento do segundo metatarsiano, aqui na sua porção mais medial, com a segunda cunha, isso aqui tem que estar bem alinhadinho, tá? Na incidência em AP. Na incidência em perfil, eu faço a mesma coisa, só que com a borda anteromedial do quarto meta, ele tem que estar bem alinhadinho aqui, ó, tá? Então vamos voltar lá no nosso caso aqui, ó, na nossa maçaroca, olha só. Aqui é um AP, né? Então o segundo meta ele está aqui, ó. Ele deveria estar aqui, né? Tá? Então aqui fica nítido que tem a luxação, mas em muitos casos as lesões elas são menores, então fica mais difícil de visualizar. Aqui assim a gente vê bem, ó, o alinhamento do segundo, né? Aqui também, tá? E aqui está desalinhado, né? Tá? Então é isso que a gente leva em consideração para saber se está anatômico ou não. E aqui é uma incidência em perfil de um raio-x normal. Olhem só, os ossos eles são todos sobrepostos, mas qual é a utilidade? Quando eu não vejo nada no AP e no perfil, eu posso visualizar isso aqui. Fez uma luxação dorsal de um metatarsiano, normalmente o primeiro, ele luxa dorsal. E aí eu vou conseguir visualizar somente no perfil verdadeiro. Então por isso que a gente faz a radiografia perfil também, né? Quando a gente tem dúvida, quando a gente quer identificar lesões possivelmente ocultas, quando você já tem o diagnóstico de uma lesão, mas você quer fazer um planejamento cirúrgico, avaliar a cominição, estado da articulação, tomografia é bastante útil, né? Tá? Isso aqui a gente ainda está falando da fratura luxação de Lisfranc. A maioria, quanto ao tratamento, a maioria dessas lesões, a grande maioria vão ter desvio maior do que 2 milímetros, desalinhamento maior que 1 milímetro, isso gera uma instabilidade e a grande maioria vai precisar de cirurgia, como a gente viu lá, aquela cirurgia. Há muito poucos casos nós vamos tratar de forma não cirúrgica, tá? Mas existe indicação de tratamento conservador quando o paciente não tem condições de uma cirurgia, né? Então o tratamento é uma imobilização. Tomar cuidado com a bota engessada, porque é um pé que está muito inchado, ele está desse tamanho. Então se eu aplicar uma bota engessada circular ao redor dele, eu tenho o risco de fazer síndrome compartimental, uma das nossas primeiras aulas, então eu tenho que ficar em alerta, né? Tá? Vamos mais adiante agora, vamos voltar novamente, quer dizer, para a fratura do calcâneo, né? A fratura do calcâneo ela também tem algumas particularidades, tem algumas armadilhas, né? As fraturas do calcâneo elas não são frequentes, são 2% da fratura total, né? Mas elas são frequentemente associadas com outros tipos de fratura, como fratura de coluna lombar, que a gente vai ver na aula da semana que vem, que na verdade vai acontecer nessa quinta. Eu estou uma semana atrasado, estou dando a aula da semana passada. Então a aula dessa semana nós vamos falar sobre fratura da coluna, né? Tá? É mais comum em homens, porque existe uma relação com acidente de trabalho, com queda de altura, e normalmente quem faz esse tipo de trabalho, quem sobe em escada, quem trabalha em construção civil, né, são pacientes do indivíduo do sexo masculino, né, então elas são mais frequentes em homens, né, homem que entrega de motocicleta, é homem que sofre acidente de moto com mais frequência, tá, e o homem que cai de plano elevado. Tá? Então elas são muito mais frequentes em homens, né? E aqui está a questão das associações, né? Metade delas tem associação com outras fraturas, por exemplo, fraturas
da coluna lombar, em 10% dos casos, outras fraturas de membro inferior, seja acetábulo, seja fêmur, seja perna, etc. E existe uma bilateralidade muito grande, até 50% de incidência de bilateralidade. Cai em pé e quebra os dois calcâneos, né? Cai em pé e quebra os dois calcâneos. Então, quando você faz o diagnóstico de uma fratura de calcâneo de um lado, a não ser que o paciente seja um amputado, ele tem as duas pernas, então você tem que examinar obrigatoriamente o outro lado, né? Ele chega no pronto atendimento, no pronto-socorro, com um histórico de queda de altura, ou de acidente, dos acidentes mais diversos aí possíveis, e ele tem dor no calcâneo, você vai examinar, nós vamos encontrar equimose, ele vai ter dor, nós vamos encontrar muitas vezes uma deformidade no pé, que é um alargamento do retropé, o calcâneo ele alarga-se, então você olha o outro lado contralateral, que supostamente é normal, mas às vezes ele pode estar fraturado também, então a gente perde um pouco do parâmetro, então a gente tem que ter na mente o que é um exame físico normal dos segmentos anatômicos, né? Tá? Então vai ter um alargamento do pé, você palpa ali, ele tem dor, e nós vamos encontrar uma perda do arco plantar. Vejam nessa figura aqui, o arco plantar está muito sutil. Tá? O arco plantar ele é um arco mais acentuado. Lembra lá do arco romano? Ele tem um arco aqui, né? Então, exceto que o paciente tem um pé plano, que é uma deformidade fisiológica ou patológica, ele vai ter um certo grau de arco, de inclinação do arco plantar, né? E na fratura, como o calcâneo achata pela compressão de uma queda de altura, ele acaba ficando mais plano, né? É isso que a gente observa no exame físico, né? E aí nós vamos pedir exames radiográficos, né? Radiografia, o exame inicial, feito no pronto-socorro, rapidamente. E as incidências aqui tem uma incidência especial, é uma incidência axial. A gente faz um AP do pé, a gente faz um perfil do retropé para avaliar. O calcâneo ele é muito bem visualizado na incidência em perfil, mas a gente também faz uma incidência axial do pé para a gente visualizar o osso em duas incidências. Aqui estão dois exemplos, ó. Um AP de tornozelo, que é a mesma incidência que a gente faz para o calcâneo, né? Eu não vejo o calcâneo aqui, ele está escondido lá atrás, né? Aqui eu vejo ele bem, né? Articulação subtalar, o talos está aqui, é um outro osso que nós vamos falar sobre hoje, tá? Aqui está a articulação subtalar, aqui está o corpo do calcâneo, né? Eu consigo visualizar bem ele na incidência em perfil. E aqui é uma incidência axial, então é uma incidência que o paciente ele põe o pé em cima da placa, a placa está aqui, o pé está aqui, né? Vamos fazer de conta que aqui é o calcanhar, né? E o raio-x ele vem de trás para frente, né? De cima para baixo, e ele gera esta imagem aqui onde a gente consegue visualizar a fratura do calcâneo. Aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo, que tem a fixação de uma fratura, né? Tá? Tomografia ajuda muito, tá? Para avaliar melhor como inição da articulação, para pesquisar fraturas ocultas, para pesquisar fragmentos articulares, etc. E explorar melhor a fratura para planejar o tratamento dela, né? Pode se tratar de forma não cirúrgica, as fraturas que são extra-articulares ou que não têm desvio, as fraturas que não comprometem a articulação e que não têm desvio, elas aceitam tratamento conservador, mas as fraturas que afetam a articulação, que deformam o pé, que alargam o calcâneo, elas vão consolidar, mas elas vão ter uma consolidação viciosa. Isso gera dificuldade para o uso do calçado, isso gera dor crônica, né? Eu costumo dizer assim para o paciente que quando a gente está em dúvida entre operar e não operar, eu digo o seguinte, que a chance de ele ter uma dor crônica não operando é maior do que ele não ter a dor crônica operando. E a dor crônica é um problema na fratura do calcâneo porque é o osso que sustenta todo o restante do peso lá de cima, é uma articulação que sustenta todo o restante do peso. Então qualquer mínimo degrauzinho ali pode gerar artrose e dor crônica, etc. E inclusive exigir uma segunda cirurgia no futuro, uma artrodese da articulação, que é a fusão da articulação por causa de dor crônica, né? Tá? E existem outras indicações de tratamento conservador que na verdade são contraindicações de tratamento cirúrgico. Vejam só, pacientes com vasculopatia periférica grave, pacientes com diabetes que têm uma vasculopatia por consequência, que têm um déficit de circulação, esses pacientes eles têm um índice muito alto de deiscência de estrutura e de infecção
porque o calcânio é um osso subcutâneo, você tem pele e tem osso, você não tem partes moles ali. Então você faz uma pequena necrose de pele e você já expõe o osso, e isso é um grande problema. Existe um alto índice de infecção e de complicação de ferida operatória na fratura do calcânio, né? Tá? Para as demais, onde a fratura são intraarticulares com desvio e no paciente com condições, a gente acaba operando, né? Opera, faz uma redução, uma osteossíntese para ter melhores resultados, né? Mas normalmente são resultados que não são dos melhores que a gente espera ter, né? Tá? E acredito que seja o último tema da aula de hoje, são as fraturas do talos. Elas são fraturas raras, mas elas são uma armadilha, porque muitas vezes são de difícil visualização e elas têm um alto índice de necrose óssea, né? Tá? Então por isso que a gente inclui aqui, né? Então elas não são tão frequentes, elas são muito mais raras do que a própria fratura do calcânio, mas às vezes a gente não enxerga e não é o osso que a gente está acostumado a olhar. Então às vezes a fratura está ali e o nosso olho não enxerga ela, mas ela está ali, né? Então sempre lembrar que existe esse osso, ele é grande, a gente vai ver nas radiografias, né? E a grande questão do talos é que é uma questão anatômica, que ele é quase todo interarticular, quase todo envolvido por líquido sinovial, então ele tem um índice alto de não consolidação e ele tem muito pouca inserção de partes moles. Na verdade, o talos é o único osso do corpo humano que não tem nenhuma origem e nenhuma inserção muscular. Então, como nós vimos lá nas primeiras aulas, que são essas partes moles que, atacadas ao osso, muitas vezes elas levam à nutrição sanguínea. Se o talos não tem isso, ele não tem essa irrigação sanguínea pela fixação de partes moles. Então ele é um osso que tem grande chance de sofrer necrose, né? Necrose do osso, né? E aí consequentemente ele não consolida, sequelas, etc, né? Essa radiografia é uma radiografia normal que a gente viu anteriormente ali, né? Então tá ali o talos, ó, ele está encaixado na articulação do tornozelo. Essa imagem eu fiz várias vezes para vocês, essa figura aqui com a minha mão. Articulação do tornozelo aqui presa entre o maléolo lateral e medial ou lateral, enfim. Tá ali o talos, ó. Tá? E olhando de lado ele tá aqui, ele é um osso bem grande. Tem um desenho tridimensional, cheio de curvas, cheio de voltas, né? Tá? E aqui são duas figuras, ó. A fratura tá aqui, ó. Então eu tô meio apurado no plantão, eu passo correndo e olho isso aqui é um osso, isso aqui é outro, enfim. Eu deixo passar despercebida essa fratura, eu mando ele embora. E daí ele volta tempos depois ou procura um outro colega que acaba fazendo o diagnóstico de uma fratura. E aqui, diferentemente desse caso, que é uma fratura sem desvio, aqui é uma fratura completamente desviada. Então fica mais fácil de fazer o diagnóstico aqui, né? Tá? Esse aqui é um exemplo de uma fixação de uma fratura, de um pós-operatório. E aqui, por último, um exemplo de um osso que sofreu necrose. Tá? A imagem de necrose numa radiografia. Onde é que eu vejo a necrose? Notem aqui que existe uma esclerose óssea, um osso mais branco no talos, aqui no corpo dele. Diferentemente daqui, diferentemente do calcâneo, diferentemente da tíbia. Então, essa área de esclerose é a área que sofreu a necrose. E aí a gente faz uma ressonância e está lá, ó, essa área com um hipossinal, ela é uma área de necrose, né? O osso normal, nesse tipo de captação de imagem da ressonância, isso aqui é um T1, né? O osso aparece branco, a gordura aparece branca e músculos, líquidos, etc. aparecem mais escuros, né? Então nesse tipo de imagem, ele aparece escuro, por quê? Porque ele tem edema, ele tem líquido, ele tem edema, então processo inflamatório, então ele aparece mais escuro. E isso é uma lesão que gera bastante sequela para o paciente, né? Gera bastante, vai exigir cirurgias, muitas vezes artrodese, vai perder o movimento do pé e tornozelo, praticamente vai aposentar o jogador de futebol, vai aposentar o praticante de esporte coletivo, etc., porque gera bastante limitação, tá? Então, pessoal, é uma aula que mostra as lesões mais frequentes no pé ali, porque o nosso tempo ele não é tão grande para a gente, e o objetivo também não é aprofundar. Você podia falar aqui sobre fratura de falange. Fratura de falange de dedo é o seguinte: quebrou, chutou a quina do banco, a quina do sofá, quebra, entorta o dedo, você imobiliza, reduz e esparadrapa um dedinho no outro, está resolvido. Isso não tem muita... Tem importância, mas é uma fratura fácil de tratar, então a gente acaba deixando para
para as aulas práticas que vocês vão atender esses pacientes com certeza lá no quinto, sexto ano. E então a gente foca nas aulas, foca nos assuntos que são que exigem mais conteúdo teórico, né? Tá? Então, para quinta-feira nós vamos falar sobre as fraturas da coluna, né? Coluna lombar, que são as mais frequentes, porque assim como o osso tem 26 ossos, a coluna tem 33 vértebras, né? Então cada uma com a sua peculiaridade. Nós vamos abordar as fraturas que são mais frequentes e que exigem a transmissão dos segredinhos, dos macetes para vocês aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, até a próxima.